Pessoal, então vou fazer a leitura dos slides, os slides que contam a história do Go. Essa apostila foi utilizada no curso 2017 e, como eu falei para vocês, podem ficar sossegados que eu farei a leitura. Então vamos lá. Lembrando que espero que a minha amiga Fernanda coloque as pronúncias corretas na hora que eu for falar, porque vocês sabem que falo o português assim, suado. Mas imagina qualquer língua oriental, mas vamos lá. A história do Go começa de acordo com a maior parte das fontes, né? O jogo foi criado na dinastia de Yao. Se pronuncia Yao. Que aconteceu em 2357 a 2255 a.C., lá na China. A mais antiga referência conhecida do jogo é datada no século VI a.C., no documento Analects, de Confúcio. Então, aqui embaixo a gente tem a imagem de uma pedra, onde a gente vê o tabuleiro de Go. Lenda de origem. O imperador Yao estava insatisfeito com o comportamento impulsivo e irresponsável do seu filho, Dan Zhu. Se pronuncia Dan Juan. Por isso, ordenou a um dos seus assessores, Shan, que inventasse um jogo com o intuito de ensinar o seu filho estratégia, tática, concentração e disciplina. Shan, então, inventou o Go. Dan Zun, no entanto, não se interessou muito pelo jogo e logo o deixou de lado, argumentando que o jogador que iniciasse o jogo sempre vencia a partida. Esse comportamento enfureceu o imperador, que retirou Dan Zhu da linha de sucessão e então apontou Shan como seu sucessor. Então ele apontou vamos colocar assim, o empregado, né? E deixou seu filho fora da sucessão. Como é que o Go evoluiu através dos séculos? Na dinastia Tang, de 618 até 907 depois de Cristo, o Go se tornou uma das 4 escolas do erudito chinês, grupo de atividades que eram consideradas essenciais a qualquer erudito chinês da época, junto com a caligrafia, a pintura e o qin, que é um instrumento de corda chinês. Então, a pessoa precisava aprender as 4 para se tornar num grupo bam, vamos dizer assim, né? Durante o século VII, um enviado da corte imperial japonesa trouxe o Go da China para o Japão. O jogo logo se tornou popular. Calma que só falta mais 200 slides. Tô brincando. Durante a era Edo, de 1603 a 1868 d.C., os lordes feudais japoneses passaram a dar mais atenção ao Go, sua interdisciplinariedade com a estratégia militar e passaram a patrocinar jogadores fortes de Go. Então, o Go ele traz essa questão de território, a questão de onde você deve cercar. Então, por isso, durante a era Edo, foi trago como um jogo de estratégia. Já em 1603, o shogun Ieyasu Tokugaya, pessoal, lembre-se, eu não sei falar essa língua, a Fernanda vai me ajudar com a pronúncia aí. Se pronuncia Shogun Ieyasu Tokugawa. Cria o posto de Merjin Gondokoro, equivalente ao ministro do Go. Aquele que possui este título decide quanto à agenda e graduação dos outros jogadores. Apenas o melhor jogador de Go podia obter este título, que era vitalício. Então, durava até quando ele morresse. Em 1612, durante o período Edo, são criadas as 4 casas de Go: Onimbo, Ayashi, Inoue e Yasui, patrocinadas pelo Shogun. Os jogadores dessas casas eram profissionais que gozavam de grande prestígio no shogunato e se dedicavam exclusivamente aos estudos e à prática do Go. Durante o período Edo, Onibo Dosaku cria o sistema de Dan, que a gente vai falar com vocês depois o que é.
Posteriormente, é levado ao judô e às outras artes marciais também por Kano Jirogo, fundador do judô. E aí, em 1626, aconteceram os primeiros jogos do castelo, evento realizado no castelo de Shogun para sua apreciação. Estes jogos seguem sendo realizados até 1863, então mais de 200 anos depois. Em 1868, cai Shogunato, acabando o patrocínio oficial às casas de Go. Em 1924, é criado o Nihon Ki-in, o Instituto Japonês de Go. Em 1935, a AGA, que é a Associação Americana de Go, também é fundada. Em 1964, é fundada a Associação de Go Coreana, a KBA. Em 1957, é criada a EGF, que é a Federação de Go Europeia. Olha como o Go foi se espalhando, gente. Em 1960, surge a Associação Chinesa de Go. Em 78, James Kervin se torna o primeiro ocidental a se tornar profissional pelo Nihon Ki-in. Em 83, o proeminente jogador Iwamoto Kaoru se aposenta e usa os seus ganhos com o Go para promover o esporte pelo mundo. Ele funda em 5 de janeiro de 1989 o Nihon Ki-in do Brasil, custeando a construção do prédio onde a mesma se encontra até os dias de hoje. Lá na Ana Rosa, vamos passar o endereço para vocês depois. Em 1995, ele financia a construção de mais 3 prédios para a divulgação do Go, em Nova York, Seattle e Amsterdã. Em 1998, mais ou menos na época que eu nasci, lança-se o mangá Hikaru no Go, um dos mais bem-sucedidos da história do Japão. O fato incentiva uma grande quantidade de novos jogadores. Em 2000, Michael Hedmond se torna o primeiro e até o momento o único ocidental a alcançar a graduação máxima do Go, o 9º Dan profissional. Em 2000, Rui Naieio, ele é 9P, torna-se a primeira profissional feminina a ganhar um grande título, o 43º Kuksu. Em 2008, como parte das comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, uma das partidas pelo título do 32º Kisei foi disputada no Brasil. Em 2016, acontece o histórico match de 5 partidas entre Lee Sedol, que é 9P, maior jogador de Go nos últimos 20 anos, e o AlphaGo, que é um programa da Google Tripint. O AlphaGo vence o match por 4-1, sendo o primeiro computador a vencer um profissional da maneira conveniente em partidas de condições iguais. Olha, demoraram tudo isso e só em 2016 o computador conseguiu vencer o homem, que era um profissional nível hard, viu, gente? Jogadores do Go proeminentes. Eu acho que essa parte vai ser mais difícil porque eu vou ter que falar o nome deles. Mas vamos lá. Nós temos aqui Wang Longqi, que é um jogador do período Gangxi. Ele nasceu em 1651 e faleceu em 1700. Ele revolucionou o Go chinês, pois para sua época ele possuía uma incrível compreensão de força e influência. Por isso, é tido como o maior precursor do estilo chinês de Go. Honibo Shusaku. Gente, eu espero que eu esteja falando certo. Shusaku nasceu em 5 de maio de 1829, em Tonura, no Japão. Aos 6 anos, ele já era considerado um prodígio, e aos 7 ele foi aceito como discípulo pela casa da Honibo. Galgou rapidamente as graduações, mas sua subida vertiginosa foi interrompida prematuramente, quando em 1862 uma epidemia de cólera irrompeu em Edo, hoje chamado de Tóquio. Diversos discípulos da casa Honibo contraíram a doença e Shusaku ajudou a tratá-los. Ele também acabou contraindo a doença, no entanto, e veio a falecer em 3 de setembro de 1862, com apenas 33 anos, sem nunca ter chegado à chefia da casa Honibo.
Quanto ao seu estilo de jogo, ele impressionava com a capacidade de pensar à frente e sua noção do valor de cada lance. Yamoto Kaoru, 9P. Nascido em 2 de maio de 1902, esse rapaz foi um dos profissionais mais importantes da sua época. Em 1929, retirou-se temporariamente do mundo do Go para trabalhar numa plantação de café no Brasil. Em 1931, ele voltou ao Japão e ao Go. Foi fundamental na vinda de Go Seigen para o Japão. Ganhou o título Honibo em 1945. Durante a conquista do título, jogou a partida da bomba atômica, ocorrida a cerca de 5 quilômetros do limite de Hiroshima, no dia do bombardeio à sua cidade. Defendeu o título em 1947. Em 1983 ele se aposentou, mas ajudou a divulgar o Go pelo mundo. Fundou, entre outros, o Nihon Ki-in do Brasil e faleceu em 29 de novembro de 1999. Kitani Minoru, também 9P. Nasceu em 25 de janeiro de 1909. Foi um profissional responsável com o Go Seigen pela revolução da teoria da abertura do Go. Também é fundador do mais tradicional dojo de Go do Japão e possivelmente do mundo. Seu estilo de jogo era único, sendo considerado por outros grandes jogadores da sua época um idealista. Ele faleceu em 19 de dezembro de 1975. Go Seigen, 9P. Nascido em 12 de junho de 1914 em Fuzhou, na província de Jinan, na China. Aprendeu a jogar o Go aos 9 anos e aos 12 já tinha a força de um profissional. Dos 12 aos 14, jogou diversas partidas contra profissionais japoneses visitantes. Em 1928, com a ajuda de Yamamoto, muda-se para o Japão para se profissionalizar. No Japão, foi com Kitani Minoru, um dos responsáveis pela revolução da teoria de abertura do Go. Então, eles estavam trabalhando com a abertura. Seu estilo era bastante inovador para a época, demonstrando grande habilidade de transformar influência em lucro, com seus lances rápidos, considerando o melhor jogador do século XX. Jogou contra Onibo Shua, que foi a partida do século, que durou 3 meses. Ele faleceu em 30 de novembro de 2014. Takemiya Masaki, nascido em 1º de janeiro de 1951. Este rapaz foi aluno do Kitani. Ao profissionalizar-se, ficou famoso com seu estilo cósmico, que consiste em formar grandes paredes. É mestre em utilizar a influência para atacar. Durante seu auge, era considerado imbatível. Apesar do seu ritmo fluido, é o atual detentor do recorde de maior tempo gasto em um único lance, 5 horas e 7 minutos. Ele ganhou diversos títulos, entre eles 6 Honibos, em 1976, 1980, em 85, 86 e 87. Ele ganhou 3 Judans, em 90, 91 e 92, e a Copa Fujitsu, em 89, e a Merin em 1995. Aqui, o próximo é o Honibo Cho Shinkun, nascido em Seul, em 20 de 6 de 56. Ele aprendeu a jogar com seu avô. Aos 6 anos, ele foi enviado para estudar o Go sob a tutelagem de Kitani. Ele se profissionalizou em maio de 1968, aos 11 anos. É um profissional de primeira linha no Japão até hoje. Além do seu próprio estilo bastante territorial, é capaz de reproduzir qualquer outro. Em 2008, foi um dos jogadores a disputar o Merin, sendo uma das partidas disputadas em São Paulo, quando da comemoração dos 100 anos da imigração japonesa. Ele obteve grande quantidade de títulos, entre eles 3 Osa, 2 Gosei, 8 Merin, 6 Rudan, 8 Kisei, 2 Tengen, 12 Honibo, sendo 8 deles consecutivos, de 89 até 96. Tornou-se o 25º representante da casa Honibo. Gente,
Sério, eu espero que todas essas palavras estejam certas e que eu não esteja passando vergonha aqui. O teste de hoje é vocês falarem esses nomes depois pra gente, mandar um áudio, pra que a gente não se sinta tão... O que eu tô falando? Então vamos continuar aqui. Michael Redmond nasceu em 25 de maio de 63 em Santa Bárbara, na Califórnia. Aprendeu Go aos 11 anos e aos 14 mudou-se para o Japão para se tornar Insei. Aos 18 ele obteve a graduação do primeiro Dan profissional. No ano de 2000 ele foi promovido a 9D. Especializou-se em comentar partidas para o público amador. Ainda assim manteve os bons resultados nas ligas profissionais. Em 2007, atingiu a marca de 500 vitórias na carreira, então com 331 derrotas e 2 gigos. Próximo. Rui Naemi. Nasceu em Xangai, em 28 de dezembro de 1963 e aprendeu a jogar Go em 75. Em 1985... ela se profissionalizou. Agora a língua está enrolando. Foi a primeira mulher a receber a graduação de 9 Dan. Fugiu da China após o massacre da praça Tiananmen, estabelecendo-se no Japão. Estudou sob a tutela de Go Seigen. Ao ter negado a sua participação nos torneios japoneses, mudou-se para a Califórnia. Ficou sem jogar Go até 1992. Quando mudou-se para a Coreia do Sul, e lá ela foi aceita nas ligas profissionais, ganhando diversos títulos. Em 2000, ao vencer o 43º Kuksu, tornou-se a primeira mulher com um grande título absoluto. Conquistou as versões femininas do Kuksu por 9 vezes, do Myonin por 10 vezes e do Ksun por 4 vezes, entre outros. Lee Xiangyu, 9P. Nasceu em 29 de julho de 75. Ele aprendeu Go com seu avô aos 6 anos de idade. Em 1986, tornou-se profissional. Foi considerado o melhor jogador do mundo no período de 95 até 2006. Durante a sua carreira, ele conquistou nada menos do que 145 títulos. Tipo igual a gente, assim. Seu estilo de jogo é considerado bastante fluido e natural. Gu Li, 9P. Nasceu em 3 de março de 83. Ele atingiu o grau de 9 Dan em 2006. De 2006 até 2015, foi jogador número 1 da China, dominando totalmente a liga profissional do país. Ele atingiu a marca de 900 vitórias profissionais em 2013. Em 2009, ele foi o primeiro profissional a obter simultaneamente 5 títulos internacionais, defendendo vários deles por anos consecutivos. Durante o ano de 2014, ele perdeu um Jubango contra Lee Sedol para determinar quem era o melhor jogador dos últimos tempos por 6-2. Tem um estilo bastante agressivo e invasivo. Lee Sedol, 9P, ele nasceu em 2 de março de 83 e ele é considerado o mais forte jogador de Go das últimas 2 décadas. Ele foi protagonista dos maiores acontecimentos no mundo do Go durante este período. Tem um estilo de jogo extremamente agressivo. É famoso por sua rivalidade com o Gu Li, de quem ganhou em 2014 um Jubango por 6-2, que foi o rapaz lá de cima, lembra? Foi escolhido para jogar um match contra AlphaGo, que é o computador, um programa que foi desenvolvido pela Google DeepMind, perdendo o match por 4-1. A famosa partida da escada foi jogada por ele. Essa foto não foi o dia que ele ganhou, viu, gente? Foi antes dele, na verdade, antes dele perder pro AlphaGo. Então ele tava sorrindo. Aí aqui a gente tem o Honimbo Yayama Yuta. Ele nasceu em 24 de maio de 89, aprendeu Go aos 5 anos, ao observar o seu pai jogar no computador. Em 2002, aos 16 anos, ele tornou-se um profissional. Em 2009, ele ganhou o Mirin, tornando-se o mais jovem vencedor de um dos 9 grandes títulos japoneses. Em abril de 2016, tornou-se o primeiro jogador a deter simultaneamente todos os 7 títulos do Japão. Ainda em 2016, ganhou o 5º título Honimbo,
consecutivo, tornando-se o 26º representante da casa. Fernando Aguilar, 7D. Nascido em 16 de julho de 1959, lá na Argentina, ele foi aluno do Iamoto. Foi 7 vezes campeão ibero-americano de Go. E em 2008 foi o terceiro no Mundial Amador de Go. A melhor colocação obtida por um latino-americano. Ele foi o único latino-americano a ganhar partidas sem handicap contra jogadores profissionais, derrotando o 9P Hasegawa Sunao e o 9P Io Kakien na primeira Copa Toyota e Denso em 2002. É conhecido por sua rivalidade com Isao Oyama e Yang Sang-fen pelo título de melhor jogador latino-americano. Aí a gente vem aqui para Yang Sang-fen. Nasceu em 14 de agosto de 66 em Taiwan. Emigrou para o Brasil ainda criança. Aqui ele começou a jogar e foi aluno de Iamoto. Foi 2 vezes campeão ibero-americano e 4 vezes brasileiro. Representou o Brasil em inúmeros torneios internacionais, dentre eles 3 mundiais amador de Go, nunca ficando abaixo da 7ª colocação. É conhecido na América Latina por sua rivalidade tríplice com Aguilar e o Yama. Felipe, o nosso formador. Mas eu não sei se eu vou conseguir falar o sobrenome do Felipe, gente. Felipe Hermann Van Rie... Não. Fernanda, me ajuda aí, coloca essa tradução, por favor. O Felipe, ele foi o nosso professor, para que hoje nós fôssemos formadoras de vocês. E aí eu vou contar um pouquinho da vida do Felipe. Só um segredo, tá, gente? Ele arrasa. Mas vamos lá. Ele é formado em desenvolvimento de jogos digitais pelo Senac em 2015. Tem o 5º Dan amador japonês de Go. Representou o Brasil na 4ª Copa do Primeiro-Ministro em 2009, em Jeonju, Coreia do Sul. Representou o Brasil no 24º Mundial Amador de Pargo em 2012, em Tóquio, Japão. Ele é o atual campeão brasileiro de Go, co-organizador do 15º Torneio Ibero-Americano de Go em 2013, professor de Go desde 2008, larga experiência em Go estratégico, notadamente em xadrez. E é isso, pessoal. A gente finaliza com o Felipe. Me desculpem a pronúncia, porque vocês sabem, né? Felizmente ou infelizmente, a gente não domina tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Aguardo o áudio de vocês falando todos esses nomes. Por favor, gente. Não me deixem passar vergonha sozinho. E é isso. Nosso curso fica por aqui. Nós queremos agradecer a presença de vocês hoje. Não esqueçam de assinar a lista de presença, de fazer o Conhecendo Vocês, de tirar a sua sorte e de relaxar um pouquinho. Nós vamos colocar uma musiquinha aí. Acredito que a Fê, na hora da montagem desse vídeo, que a gente está trabalhando em parceria online, ela vai colocar uma música para vocês. Então, nesse momento, meditem, busquem energias boas, traga a sabedoria pro Go, para o Go e para o nosso jogo, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e até amanhã. Beijos!